mais uma vez com a sua fala. Obrigado, Jaquim. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente. E o tema que nós vamos conversar será sobre o atendimento fraterno. Na última semana que eu estive aqui, na última quarta-feira, mês passado, nós trabalhamos a fluoterapia, ou seja, o passe. E hoje o foco será no atendimento fraterno. Nós temos várias atividades desenvolvidas na casa, né? Além do passe, do atendimento fraterno, as palestras, né? O estudo da doutrina e o estudo mediúnico. Então, o que seria o atendimento fraterno? Ele é uma assistência que busca, através do diálogo franco e fraterno, oferecer à pessoa que vem aqui no Centro Espírita a oportunidade de falar livremente, em caráter privativo. Então, é uma conversa, né? É um momento em que a pessoa se abre, coloca os seus problemas, né? Para que receba a luz da espiritualidade, aconselhamentos, reflexões, uma dádiva. Por isso que a gente diz que é um pronto-socorro espiritual, né? Então, o papel fundamental do Centro Espírita é realmente ajudar as pessoas no processo de reequilíbrio, levando a mensagem moral de Jesus, à luz da doutrina espírita, né, àqueles que ainda precisam. Então, o Espiritismo, sendo o consolador prometido pelo Mestre, ele deverá exercer um papel de agente transformador das criaturas, reconduzindo-as ao equilíbrio através do esclarecimento. Esse é o nosso objetivo. Então, observe que a Casa Espírita tem como objetivo o acolher, o consolar e o esclarecer, que é os nossos objetivos. Então, as origens espíritas do atendimento fraterno têm como objetivo, lá nas propostas de Allan Kardec, consolo aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar o homem de suas paixões, seu desespero, do suicídio, até do limiar do crime. Joana de Ângeles também coloca os objetivos primordiais no atendimento fraterno. Ele fala que é receber bem e orientar com segurança todos aqueles que buscam o Centro Espírita. Mas ela ainda coloca uma coisinha a mais. Ela diz que o atendimento fraterno não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas sim propor à pessoa os meios hábeis para a própria recuperação. Então, apoiando-se nos postulados espíritas, o atendimento fraterno abre perspectivas novas e projeta luz naqueles que precisam. Esse é o objetivo. E a gente não pode esquecer, né, quem né, fez o atendimento fraterno mais perfeito da Terra, né, até os dias de hoje, que foi Jesus, né? Ele ensinava as multidões, ele recebia as pessoas, ele fazia seus discursos e ele nos deixou, né, lições dialogadas que, através do seu verbo de luz, socorre e socorreu indivíduos, cada um na sua necessidade, né? Então, nosso Mestre Jesus foi e é o indivíduo que melhor realizou o atendimento fraterno na Terra até os dias de hoje. E Divaldo também fala, o atendimento fraterno é uma psicoterapia que modifica a estrutura do problema do indivíduo que busca a casa espírita com ideias que às vezes, né, não correspondem à realidade. Isso pode acontecer. Então, por que o atendimento fraterno? Então, há ocasiões no decurso de nossas vidas em que tudo parece perdido e sem controle. Nós temos a sensação de estar passando por uma situação difícil de resolver, pelo menos naquele momento, né? É uma sensação de que não vai dar para resolver. A gente sabe que tudo passa, mas tem momentos que a gente se sente assim, né? Completamente perdido. Então, em meio a tal complexidade, na maioria das vezes, nos sentimos impotentes perante as tantas dificuldades a serem vencidas.
Então, nesses momentos, cuja realidade parece inacessível ao discernimento, não encontramos disposição suficiente para falar a respeito de nossos problemas e de nossas dificuldades, nem mesmo com as pessoas mais próximas e com familiares. Então, às vezes a gente está nesse momento difícil, né? E às vezes a gente tem um problema que é diretamente com o familiar, e aí a gente não pode se abrir justamente com ele, né? E aí, então, quem que já não passou por isso, não é verdade? Quem em algum momento de sua existência não precisa ser ouvido e ajudado? E nós temos justamente essa atividade aqui para auxiliar esses momentos complicados que todos nós passamos no decorrer das nossas vidas. Então, esse atendimento espírita, ele não é mediúnico, é diferente. Ele apresenta as características de trabalho solidário e fraterno, dirigido principalmente para esclarecer, para orientar, para ajudar ou consolar com base na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Então, trata-se de uma conversa privativa, individualizada e amiga. Atualmente, quem realiza essa atividade aqui no nosso centro é a Dona Elza. Ela realiza nas terças, à tarde, antes da palestra, das 14 às 15, e nas quartas, né? Hoje, ela no período antecedente à atividade de palestra. Então, é uma atividade que realmente é importante para o centro espírita, porque é uma função do centro espírita estar ali disponível para auxiliar. E quais os motivos, né, que as pessoas procuram o atendimento fraterno? São as diversas, né? Questões existenciais, orientação em matéria de espiritualidade, aconselhamento familiar, transtornos de comportamento, adultério, suicídio, morte de entes queridos. Então, existe, avaliando esse trabalho no decorrer dos anos, a gente percebe que existem vários tipos, várias causas, né, de problemas que fazem as pessoas procurarem o atendimento fraterno. E qual é o perfil? Né? Às vezes a gente também consegue definir esse perfil das pessoas que nos procuram. Né? Tem o desesperado, existe um, né? Tem sempre aquele. Então, o desesperado ele pode ser oriundo das mais diversas causas, mas lá no fundo, muitas vezes, é a falta de fé e de confiança no futuro que faz com que ele se desespere até mais do que necessário por aquele problema que ele está vivenciando. Nós temos também o desanimado, aparece aquela pessoa desanimada, que normalmente é uma pessoa assim, que não vê muito sentido na vida dela. Né? Então ela tem um ânimo para trabalhar, ela não tem ânimo para trabalhar e muitas vezes ela se isola justamente do convívio familiar e social. Então tem esse perfil. Nós também temos o descrente, que é aquele que inicia a sua conversa já dizendo aqui no atendimento fraterno que foi trazido pela família e amigos, mas que ele não acredita em nada. Então esse é um que existe também. Mas, né, a gente vai abordar caso a caso. Temos o fanático, né, que esse é daquele tipo que encontra, às vezes é encontrado dentro dos próprios espíritas, né, que ele supõe que todos os problemas dele serão resolvidos com a espiritualidade superior e não se esforça para nada. Existe essa possibilidade. Nós temos o próprio espírita que vem aqui à casa espírita, ou os espiritualistas, né? E tem um médium, né? Que acha que a mediunidade é a causa da sua perturbação. Então, existe tudo para tudo. Existem diversos problemas que nós atendemos aqui. Tem aquele que também perdeu o ente querido e muitas vezes ele tem como objetivo, né? Vir aqui para conseguir alguma informação, existe essa possibilidade. Tem os que quer resolver os problemas dos outros. Esse aí geralmente são os pais aflitos, os cônjuges, né, que trazem, né, a situação, a pessoa para o centro espírita. E tem o sábio, que é aquele que busca na casa espírita, mas acha-se, né, tão sábio, mas tão culto, mas tão inteligente, que ele não se submete a um outro tipo de atividade, porque a pessoa sabe menos que ele. Existe essa problemática.
Mas as causas que desencadeiam todas essas doenças, esses conflitos, esses problemas, são 3. No geral, assim, claro que eu estou aqui explicando de uma forma muito rápida, né, em 20 minutos. O egoísmo é uma das causas que desencadeia as aflições humanas. Ele é o câncer da sociedade, a gente pode dizer, porque ele que desencadeia outros distúrbios em nossa área espiritual. É o egoísmo que responde à nossa agressividade, porque ele nos leva ao egocentrismo, ao direito de crer que somos o centro do universo, né? E que merecemos tudo e todos, né? Então, a pessoa egoísta, ela acha que ela é o centro, ela não consegue enxergar, né, o próximo. Tem o ciúme também é uma causa de infelicidade, porque nos faz pensar que somos proprietários um dos outros, dos objetos, das ocasiões, das circunstâncias. E aí também tem o ódio, né? Todo aquele que não concorda conosco ou que nos agride, né, gera a revolta e, consequentemente, a cólera, né, fulminante, que abre o espaço ao ódio, constituindo-se um elemento assim bastante triste, bastante complicado. E graças a esses fatores, as enfermidades se alojam com facilidade. Portanto, o egoísmo, ele produz enzimas destrutivas que vêm perturbar até o metabolismo e fazem com que se instalem em algumas pessoas as doenças degenerativas. Então, o que a gente percebe é que, abrindo todas essas portas, egoísmo, ciúme, ódio, nós inclusive deixamos aberta para até obsessores estarem junto conosco, nos prejudicando nossa qualidade de vida no dia a dia. Então, as patologias da alma são as mais variadas, né? Violência, ódio, ressentimento, né? Então, a alma encarnada, nela se encontram as matrizes do bem como do mal, né? Porque tudo isso vem com as nossas reencarnações, as nossas vivências anteriores, fica tudo gravado no nosso perispírito. E então a gente tem que analisar tudo isso para que a gente não fique doente, né? Tratar, né? Hoje a psicologia está aí, né? As psicoterapias nos auxiliando para que a gente se entenda e, consequentemente, perceba o que a gente precisa mudar, o autoconhecimento. Então, já que nós discutimos agora o que é o atendimento fraterno, a definição, qual é o perfil do indivíduo, nós vamos então trabalhar agora o perfil do atendente. Olha, quem atende, né, essas pessoas precisa também de um certo conhecimento, uma certa vivência dentro do centro espírita. E a responsabilidade de estabelecer um indivíduo, né, que tenha perfil é da direção, juntamente com a coordenação, para achar uma pessoa que tenha o perfil para poder prestar esse serviço dentro do centro espírita. Por quê? A entrevista é uma tarefa que requer condições especiais do trabalhador, né? Então, alguém com condições morais, que tenha um bom embasamento doutrinário e maturidade suficiente para lidar com as situações das mais inusitadas, em virtude de tudo que a gente falou inicialmente. Então, qual é o perfil do atendente fraterno? Ele deve ter qualidades humanas como moral, sadia, autoestima, saber ajudar-se, hábito de estudar e orar, equilíbrio emocional, saúde, bom repertório de conhecimento. Mas ele precisa também ter requisitos doutrinários, como o conhecimento da doutrina espírita, a familiaridade com o evangelho, a vivência prática de mediunidade, possuir noções de psicologia e saber aplicar paz. Não é que tem que ser um psicólogo, né? Mas pelo menos tem uma noção. Então, isso tudo está nesse livro, Não Tem Atendimento Fraterno, que a gente acabou resumindo. Além dessas habilidades, existem as habilidades psicológicas que esse indivíduo precisa. Ele tem que superar fatores que dificultam o saber ouvir.
porque ele está ali para ouvir o necessitado, o aflito, né? Então ele tem que superar a indiferença, a impaciência, preconceito, preocupação, ansiedade. Ele precisa também ter empatia, né? Ele precisa sentir-se no lugar do outro e precisa atender com compaixão, fraternidade, bondade e esclarecimento. Vocês estão percebendo como é complicado, né? Quem está lá atendendo o indivíduo no atendimento fraterno, né? São várias as possibilidades. Então, a capacidade de empatizar denota o quê? Amadurecimento espiritual. Então, para o serviço de atendimento fraterno, o significado da empatia amplia-se e torna-se realmente na capacidade de amar ao próximo, né? Assim como Jesus o fez e se sintetizou simplesmente na seguinte frase: amar ao próximo como a si mesmo. Então, a Dona Elza aqui, a gente sente isso, né? A gente sente esse acolhimento, esse amor, né? A gente sente toda a capacidade que ela possui, né, de realizar o atendimento, porque ela realmente aplica essa máxima, amar ao próximo como a si mesmo no seu cotidiano. E para ocorrer esse atendimento, existem 4 fases que devem ser seguidas. Não é que as 4 fases serão seguidas num único atendimento, no decorrer dos atendimentos. Porque normalmente o atendido não faz somente uma primeira consulta, né? Uma primeira atividade. Ele deve fazer mais que uma, né? Então, na primeira fase é o atender. Então, o atendente ele precisa receber em um ambiente, em uma postura e uma apresentação adequada. Isso acontece na nossa casa, naquela sala ali. O atendente também tem que observar as reações, o sentimento e o estado emocional do atendido. E ele tem que escutar. À medida que ele escuta, ele seleciona o que é importante, ele não pode julgar, não pode interromper e nem antecipar nada nessa primeira fase. O atendido tem que se envolver na situação. Partindo para a segunda fase, que é o responder, o atendente, ele observa o conteúdo da fala do indivíduo que ele está atendendo e ele identifica o problema principal. E também tem que analisar o sentimento do indivíduo, porque ele tem que identificar a emoção preponderante, se ele está alegre naquele momento, se ele está triste, se está com muita raiva, se tem muito medo ou ele está confuso, tem que ser analisado. E aí as perguntas que o atendido faz tem que ser respondido à luz da doutrina espírita, sempre nessa metodologia. Partindo para a terceira fase, que se chama personalizar, segundo esse livro, que existem diversos livros sobre o assunto, né? Eu abordei uns 2, 3 livros que eu estou estudando, né, para realizar essa atividade. Então, o atendido na fase personalizar, o atendente, ele mostra a responsabilidade do atendido. Então, ele estimula a compreensão da experiência, ele ajuda, né, na percepção do que ele deixou de ser feito, né? E ele também encoraja o indivíduo para mudanças de atitude, construção de metas futuras ou até próximas, né? Para que o atendido compreenda onde ele quer chegar. Então, nessa fase, ele já começa a entender que ele tem que mudar de postura para poder melhorar, né? Ele tem que se autoavaliar para começar a analisar a vida dele e tomar novas posturas para seguir em frente. Indo então para a última e quarta fase, o atendente avalia alternativas de ação possíveis. Então, nessa fase, o atendente mostra ao atendido recursos que existem no centro espírita e oferece livremente se ele quer ou não participar. Ele também acena outras portas fora do centro espírita. Às vezes ele está precisando de um psicólogo, um psiquiatra, né? Não que vai dizer, tu precisa, né? Mas ele tem um leque de oportunidades que a pessoa pode estar aproveitando, né? Para poder melhorar, para poder modificar essa situação de conflito.
E aí, nessa fase, né, ele começa a valorizar as atitudes, os projetos de vidas cotidianos pelo atendido, facilitando, assim, escolhas e estimulando ele. Essa fase, o atendido decide e começa a movimentar e agir. E aí já melhora, né? Porque ele já entendeu o contexto, ele já sabe que ele precisa se autoavaliar e começar a mudar tudo o que ele está fazendo para mudar o conflito que ele está vivenciando naquele momento. Então, a casa espírita tem esse objetivo de acolher, consolar e esclarecer. E dentro do atendimento fraterno a gente faz justamente isso. Acolhe, consola e esclarece, certo? Então, em síntese, nós poderíamos dizer que o alcance do atendimento fraterno, ele engloba as diversas nuances do sofrimento humano, direcionando os problemas que induzem o quê? O indivíduo à utilização incorreta do livre-arbítrio. Então, muitas vezes nós somos os causadores das nossas próprias aflições. Nós usamos o nosso livre-arbítrio de forma incorreta. E aí, consequentemente, nós temos que nos autoavaliar para modificar essa postura. É por isso que a gente diz que o atendimento fraterno é o pronto-socorro espiritual. E por Jesus, né, a gente tem que Jesus ofereceu, né, como terapia fundamental o quê? O amor, que é o que nós aqui dizemos que é o atendimento fraterno. Porque quando se ama, sai-se de si para poder ser útil. Né? Então o indivíduo ele esquece dos seus problemas e começa a ajudar no problema do outro, e aí ele começa a melhorar. Muitas vezes a gente precisa tomar essa atitude, sabe? Às vezes a gente está vivenciando problemas, mas também tem ali do lado da casa da gente pessoas com mais problemas ainda. Vamos ajudar, que a gente acaba se ajudando e assim sucessivamente. Então Jesus sintetizou tudo isso de uma forma muito bela. Quando os discípulos afirmaram que ele sempre atendia as criaturas tomado por compaixão, aquela compaixão de ternura que deseja lá no fundo do coração que a pessoa se modifique, que a situação melhore, que tudo modifique-se. Então, nós temos também oportunidades para o atendimento fraterno e ele se impõe no nosso cotidiano como um dever. Então, o Centro Espírita realiza essa atividade, mas eu vou chamar a atençãozinha de que a gente também pode estar realizando o atendimento lá no nosso lar, né? A gente tem que estar atento ao comportamento psicológico dos nossos familiares. Às vezes, eles estão precisando da gente e a gente pode estar falando, conversando, auxiliando. Lembramos-se sempre que Jesus ajuda a criatura através da criatura, né? No nosso trabalho também existe essa possibilidade, né? Às vezes a gente se isola, né, numa sala com 3 e não sabe nem o que o terceiro, o segundo que está ali comigo já há alguns anos está passando. Então é interessante que a gente analise, né, um momento de inquietude de um colega, né, observe os seus sentimentos e olha, ajude mesmo, né? Com uma boa conversa a gente pode estar auxiliando. Então, se hoje a gente ajuda, mais adiante a gente pode ser aquele necessitado que vai precisar de ajuda, né? E no próprio transporte coletivo, são ações pequenas, mas de repente uma pessoa senta ao seu lado e você conversa com ela, né? E ela acaba se abrindo em determinado momento e você consegue perceber que ela pode ser até um amigo no futuro que você pode estar contando. Então a gente não pode se fechar nesse mundo. A gente tem que estar aberto para o mundo, para as pessoas, porque dessa forma nós estamos sendo fraternos. E a gente precisa, a gente doa, a gente recebe, essa troca é a vida, né? Também lá na via pública, aconteceu isso comigo essa semana, por incrível que pareça. Uma coincidência, uma pessoa desconhecida, né? Ela parou na minha frente e começou a conversar. Daí eu disse assim, meu Deus, eu vou ficar parada aqui, vou esperar. Ela estava conversando, bom dia, e começou a falar, né? E eu pensei assim, alguém
trouxe ela para cá, na minha frente, e esse alguém só pode ser Jesus, porque ela estava bem tristinha. Uma vizinha. Mas a gente hoje, com esses paredões que tem entre uma casa e outra, a gente não sabe o que está acontecendo com a vizinha. É impressionante. Ali onde eu moro, os muros são altíssimos. Eu não sei, bom dia, boa tarde, olha lá, porque tu sai de carro e entra de carro. E por acaso eu estava caminhando e ela também. E ela parou na minha frente. Bom dia, bom dia. E ela começou a falar, e eu deixei, né? E falar. Aí ela, se precisa ir na tua casa tomar um café. Eu fui, minha filha. E aí a gente percebe que as pessoas, às vezes, estão ao nosso lado e precisam de uma palavra, um oi. E a gente acaba não fazendo. Então, é uma oportunidade, né? E aqui no Centro Espírita também, né, gente? Olha, às vezes a gente chega na casa espírita, estou aqui sentada, chega uma pessoa lá, amiga, ou até do trabalho, não tem? Levanta, vai lá, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, a atividade vai começar a tal hora. É uma coisa que a gente pode fazer, de coração fraterno, né? A gente precisa estar fazendo essas pequenas coisas no nosso cotidiano. Então, existe aqui um trabalho de atendimento fraterno, mas nós também podemos fazê-lo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para nos auxiliar e auxiliar o outro, porque a troca é vida, não é verdade? Então, como conclusão, os sofrimentos humanos de qualquer tipo são manifestações dos distúrbios profundos que remanescem no ser espiritual, vivenciados através das suas diversas reencarnações. O conhecimento do ser imortal, de sua pré-existência ao berço e sobrevivência ao túmulo, torna-se indispensável a qualquer um para entendermos os cometimentos terapêuticos em relação aos problemas e às dores humanas. É importante. É impressionante como o conhecimento que a gente adquire no Centro Espírita, de todas as nossas vivências que tivemos em todas as encarnações, como isso pode ser uma luz para hoje a gente se entender, se analisar e se modificar. Então, por isso mesmo, né, a terapia do amor é de vital importância, envolvendo o paciente em confiança e ternura e, ao mesmo tempo, esclarecendo-o quanto à sua realidade e construção espiritual. É interessante, mas nós precisamos conhecer a nossa construção espiritual, porque a gente não é só essa vida, nós somos um somatório de muitas outras vidas. E às vezes a gente esquece disso. Estudar aqui no Centro Espírita, na atividade doutrinária, ter conhecimento faz com que a gente entenda todo esse processo e comece a perceber que às vezes temos aflições, dores que podem ser resolvidas. Então, para terminar, o que você não resolve em sua mente, seu corpo converte em enfermidade. Temos que estar atentos. Muito atentos. E hoje, graças a Deus, nós temos os psicólogos, nós temos os psicoterapeutas, nós temos os psiquiatras que podem estar trabalhando essas questões tão importantes para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. Agradeço a oportunidade, que Deus esteja presente no coração de todos, que assim seja.